E aí surge um debate. Então, qual é o limite da liberdade? Onde termina a liberdade? Falar de ética significa falar de liberdade, um fato. Tem um pensador chamado Emil Einstein, e ele escreve uma obra chamada A Liberdade. E na verdade, se eu não estou enganado, é um fragmento. E quando ele fala sobre a liberdade, é a liberdade para decidir entre o bem e o mal. Né? Isso é moral. Né? A liberdade para decidir sobre o certo e errado. É a liberdade de conduta. É a liberdade com responsabilidade. Você é livre para fazer o bem e o mal. As consequências são condições culturais punitivas para aquilo que você executou. Então a liberdade não pode ser apenas exterior, né? Nem apenas interior. Ela desenvolve-se na consciência e nas estruturas, né? Tanto nas estruturas quanto nas superestruturas. Em Marx é superestrutura. Né? A liberdade aumenta com a consciência que se tem dela. Então, eu tenho o hábito de falar que o iluminismo ele criou uma ideia de liberdade que não é alcançada. Por que não é alcançada? Porque, efetivamente, se você for analisar a liberdade em si, ela é uma liberdade condicionada, mas ela é liberdade em relação ao outro. Então, você tem condições para ter essa liberdade. Então, a ética, segundo, por exemplo, a leitura de hegeliana, que é o que eu acabei de citar, ela preocupa-se com a forma humana de resolver as contradições entre necessidade e possibilidade. O que eu necessito, mas o que é possível, o que me é permitido. Né? E a partir daí, você tem um movimento aqui dialético que vai dialogar exatamente com aquilo que se pensa, mas aquilo que se deve, aquilo que se pode, aquilo que é importante executar, aquilo que é importante fazer. E aqui é onde você começa a ver um tipo de regulagem que vai surgindo de acordo com as condições históricas e sociais dos homens. Né? Então a ética ela preocupa-se com a forma humana de resolver essas contradições, então isso é o papel da ética, em olhar para a moral e falar, olha, vamos resolver esses conflitos, sobre necessidade, possibilidade, tempo, eternidade, indivíduo e sociedade, a questão econômica, a questão moral, corporal e o psíquico, o natural e o cultural, enfim, né, a questão da vontade. E numa citação do Kierkegaard, ele fala que o meu dilema não significa, em primeiro lugar, que se escolha entre o bem e o mal. Ele designa a escolha pela qual se exclui ou se escolhe o bem e o mal. Então, repetindo, meu dilema não significa, em primeiro lugar, que se escolha entre o bem e o mal. Meu dilema não é escolher entre o bem e o mal. Mas o meu dilema designa exatamente a escolha pela qual se exclui ou se escolhe o bem e o mal. Por que eu fiz? Né? No entanto, que o Kierkegaard chama isso, chama de sujeito ético. Né? Então, o que eu fiz e o que se espera de mim e o que eu devo fazer. Só para falar, Kierkegaard é um filósofo dinamarquês. Inclusive, nós temos disponibilizado no podcast, né, Borocas no Jardins do Limbo, um áudio muito bem trabalhado pelo professor Caio, né, que retrata o pensamento de Kierkegaard. Né? E isso é muito curioso porque, então, existe, além de um limite, existe uma noção minha do que deve ser feito. Pergunta-se, quando eu extrapolo isso, né? Quando eu estou agindo simplesmente pelo desejo, o que acontece? Noção de culpa, por exemplo, né? Há um sentimento de culpa, há um sentimento de desregramento e, obviamente, vem por meio disso todas os apontamentos da sociedade, né? As condenações. E aí você começa a perceber que o sujeito, que agora tinha uma concepção moral, entrou em parafuso, né? Ele caiu num campo onde ele não domina e ele passa a ser julgado. Né? Então a ética ela é o ato de refletir a moral. E a moral são a execução da ação ao longo do dia, que pode se dividir em duas partes, né? Uma moral factual, tá? E uma moral normativa. A moral normativa é aquela que você pensou eticamente e aí você vai factualmente agir sobre ela ou fora dela. Ou seja, você escolhe o bem ou escolhe o mal, né, por exemplo. E aí você vai desenvolver aí no seu dia a dia uma ação que está voltada a um valor moral que dialoga com os interesses da sociedade, dialoga com os interesses das instituições, ou você vai exercer uma moral que não dialoga.
né? Segundo Kant, por exemplo. Então, se você conhece a verdade, você deve executar a verdade. Então, essa daqui é a nossa aula sobre ética e moral, tá bom? Uma aula sintética, objetiva, que eu pretendo trabalhar com vocês no plantão de dúvidas, tá bom? Valeu, galera. Abraço.